comigo aqui no estúdio, o ex-atleta olímpico Wilson Davi. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos do Radar. É uma grande satisfação estar de volta aqui depois de tantos anos, né? Pois é. Acho que a última vez foi da Tocha, não foi? Não, foi quando foi, inclusive com o nosso amigo Arnone, Virgílio. A musa do Radar também participou. Você já veio nesse estúdio? Eu vim uma vez. Wilson, você me procurou meio indignado, ou totalmente indignado, com a situação lá do estádio da Ponte Grande? Procurei sim, Pedro. É uma situação vexatória. Eu acho que falta muito respeito para com os esportistas da cidade, não é somente com o atletismo, são com outras modalidades também, algumas coisas que vêm ocorrendo. Eu acho que eu como cidadão, eu me sinto na obrigação de não ser omisso, você entende? Então, o que acontece? No domingo havia uma competição programada para acontecer na pista de atletismo, uma competição envolvendo crianças, é uma competição escolar de atletismo. A responsável pela competição, ela cumpriu todos os requisitos, foi no fácil, mesmo sendo diretora de uma entidade que os nossos atletas hoje representam perante a federação, porque você não pode mais competir como prefeitura. E o que acontece? 3 dias antes, mesmo tendo autorização, mesmo estando tudo certo, foi comunicado que não poderia realizar a competição no local, porque haveria uma outra. E essa competição dessas crianças, com algumas escolas, com algumas equipes, acabou sendo transferida para o SESI Cocaia. O que acontece? Veio uma pessoa responsável, nada contra determinados tipos de eventos, né? Mas eu acho que tudo tem um local apropriado. Então, o nosso templo do atletismo em Guarulhos, que é uma pista que foi reformada da última vez, em 1992, para poder sediar os Jogos Regionais naquela época aqui na cidade. Tomeu. Na gestão Tomeu, foi feito também o ginásio Bonifácio Cardoso, foi reformado mais alguns outros próprios municipais. E o que acontece? Desde aquela época, naquela época foi feito um sistema de captação de águas, né? Também de drenagem, são canos que são ligados a bueiros, tudo. E você pode ver pelas fotos que foram encaminhadas pelo Thiago Moura, que é um atleta olímpico, foi na última Olimpíada, participou, acabou de voltar do Mundial, uma pessoa que, bem dizer, foi criado naquela pista, e mais um outro atleta também que foi para a Olimpíada, e de repente uma baita falta de respeito. De repente entraram mais de 2 centenas de carros ali dentro. De repente, justamente onde um dos técnicos de atletismo mostrou que ali existia drenagem, que não poderia ficar os veículos, parece que foi de propósito. Você olha bem na beira do bueiro para cima, fez uma fileira de mais de 50 carros para cima, dando volta na pista. Então é assim, eu acho que se não vai construir, se não vai reformar, não destrua. Eu acho que é o mínimo que as pessoas têm que fazer. Quem foi o responsável, até agora eu não sei, também não quero... Olha, eu sou sincero. O responsável é o secretário de esporte. Na pessoa do secretário, que tem que ter um pouquinho mais de dignidade no tratamento com os profissionais, no tratamento com o esporte de Guarulhos, porque tem muita coisa que precisa ser dita. Nos 3 anos que eu permaneci como diretor e como secretário adjunto, que foi até na gestão do Tom também, Pedro, podem falar o que for, mas nós agimos com dignidade. Nós nunca, em 3 anos, levamos um WO, nenhuma das nossas equipes levou WO, todas elas participaram, participamos desde o início do ano das competições de federação, foi feito o chamamento respeitando as entidades, que muitas delas eram formadas por pais e mães de atletas de Guarulhos, muitas delas eram representadas por ex-atletas, por pessoas que têm história no esporte da cidade desde 1970, Então isso daí tem que ser respeitado, não é simplesmente chegar aqui em Guarulhos e falar assim, vou criar uma OS, uma organização social, onde você simplesmente despreza todas essas entidades que demoraram anos para ser formadas, que têm uma história, que têm títulos, que têm vitórias, que têm atletas olímpicos, que têm atletas da iniciação, que formaram, nós fizemos que tem PPPs, que todos eles oficializados na secretaria através de uma parceria pública-privada, e de repente se despreza, de repente como se não fosse nada. E não é uma entidade nem duas, todas foram desprezadas. Então você vê, hoje em dia, nós estamos em agosto, a maioria das modalidades esportivas estão participando já das competições, campeonatos estaduais, está tudo acontecendo. As categorias de juvenil para cima, os professores estão pagando do bolso a participação desses atletas. Enquanto não se resolve a questão da identidade que veio, da liberação, eles estão pagando do bolso. Então, para eles não adianta você ter somente uma água e um lanche, não adianta ter... Algumas coisas parece que facilitam para se fazer, sabe? Mas outras é tão difícil. Então, acho que é normal, às vezes, quando muda a administração, quando muda
uma diretoria, uma secretaria, é comum muitas vezes quererem tirar os avanços, querer mudar o nome. Vai colocar time Guarulhos? Eu acho que é uma jogada de marketing. Eu respeito. Mas e quem competia antes? Era da onde? Não era de Guarulhos? Não eram as equipes de Guarulhos? Não eram as categorias? Então, eu acho que é importante fazer uma coisa, mas não pode desprezar de uma maneira onde as pessoas, quer dizer, até um determinado ponto serviram. Dali para frente não serve mais, eles são descartados. Como é que ficam essas entidades? Como é que fica todo o investimento que foram feitos? Eles pagaram o CNPJ, eles colocaram dinheiro do bolso, eles ajudaram no transporte. A maioria dos transportes eram feitos por pais de alunos, pais de atletas, participavam, fazíamos eventos. Então, acho que falta um pouco mais de carinho, falta um pouco mais de respeito e dignidade para com o tratamento com os professores e com os atletas de Guarulhos. Você não está mais na Secretaria de Esportes, né? Não estou há 3 anos, estou na Secretaria do Meio Ambiente, trabalho até dia 30 de outubro e provavelmente, eu sou sincero, eu até pensei em não aceitar o PV, em não aderir ao PVD, em continuar mais uns anos, mas eu ando muito doente. De ver o esporte em Guarulhos. Não só de ver o esporte, mas também minha condição de saúde. Né? Eu estou com um problema com uma fibrilação atrial, estou fazendo um tratamento no Dante Pazanese e eu estou vendo que qualquer hora eu vou empacotar antes de fazer a cirurgia. Estou perguntando do ginásio Pascoal Tomeu, você sabe nos dizer como é que está? O pessoal tem uma má impressão, né? Ginásio Pascoal Tomeu, eu admiro, aí eu vou dar uma cutucada na Câmara Municipal de Guarulhos. Tem uma comissão de esportes. O secretário esses dias foi lá, apareceu uma matéria, me mandaram uma matéria, acho que foi até o Alemão que me mandou alguma coisa na matéria do Alemão, colocando, e ele colocou o que foi dito, né? 20 milhões. Não, o Pascoal Tomeu precisa de 26 milhões. Grande novidade. Isso daí nós já sabemos, isso daí há mais de 5 anos que precisava, há mais de 10 anos precisava 10, depois precisava 15 e já chegou nos 26, pode ser até mais. Aí o que acontece? Tá bom, precisa. E o que vai ser feito? Fala para mim. Nada. Nada, absolutamente nada. Então, para isso daí é uma... Aí o que os vereadores solicitaram? O que eles pediram? Qual é a explicação? O Tomeuzão, vou falar uma coisa que vai parecer maluca. Sabe o que poderia fazer? Quando foi feito, teve Jogos Regionais em 92... tinha sido feitas as arquibancadas e não tinha sido feito o teto. Mas o desfile dos Jogos Regionais foi no Tomeuzão. Eu lembro. O Aurélio Miguel entrou com a tocha olímpica e eu tenho até hoje o papel. Eu entrei e fiz o juramento do atleta. No ano seguinte foi a Marli dos Santos com o fogo simbólico. Então, no ano teve show do Lulu Santos, no outro ano foi do Guilherme Arantes, na abertura. Sabe o que deveria fazer? Economiza dinheiro. Retira todo aquele teto, deixa ali aquela arena aberta com as arquibancadas e faz ali uma quadra de areia, alguma coisa de... Aí pode fazer eventos, fazer shows, fazer o que quiser ali. Como já foi feito. E tem vários lugares que acontece isso. Porque você investir 26 milhões ali, com 26 milhões eu falo para você, você constrói 5 ginásios poliesportivos, capacidade para 2.000 pessoas. Pode pesquisar. É melhor. Aí você entra na questão da descentralização, você pode auxiliar até na questão da Olimpíada Colegial, que você lembra em 2015 que nós fizemos uma luta tremenda para acontecer a Olimpíada Colegial, quando eu comentei com você que talvez não fosse acontecer, e eu volto a dizer esse ano, da maneira como o barco anda, provavelmente talvez não tenha, é muito difícil ter a Olimpíada Colegial. O Wagner Freitas chegou a anunciar o fim que não haveria Olimpíada, o prefeito Almeida desautorizou. Foi desautorizou, mas na realidade ele não havia anunciado. Eu provoquei e aí ele abriu a boca e o Almeida veio. Eu vim num dia aqui e o Almeida veio no dia seguinte. Foi no dia seguinte ele veio no programa e aí teve que... E eu respeito o prefeito Almeida porque ele teve uma atitude de realmente... Se ele desconhecia, a partir do momento que ele passou a saber, ele tomou uma atitude. Então hoje, Pedro, veja bem, quantos ginásios foram reformados até agora? Quantos espaços? Agora, quantos anúncios... João do Pulo, olha, eu vou falar para você. Nos 3 anos que eu permaneci lá, não estava esse secretário, não estava o Rogério Aman também, que também, quando entrou também, ajudou, colaborou muito, pelo menos não era tão arrogante, não era tão perfeito como é o atual. Mas naqueles dias, quando nós entramos, nos primeiros 100 dias de governo, nós reabrimos o ginásio da Ponte Grande, que chovia uma cachoeira ali dentro. Tanto que aqui deu certo, nos primeiros 100 dias, que além das calhas, que são 82 metros de calhas e rufos que nós trocamos, nós também acertamos o piso e fizemos uma parceria com a Associação São Bernardense de Vôlei, onde nós cedíamos somente o ginásio, e era o Anderson Marcilli, que estava também junto com eles, que proporcionou isso, e nós fizemos a parceria, e eles pagavam os jogadores todas as taxas e competiram, inclusive representando Guarulhos nos Jogos Regionais. No ano seguinte, no mesmo ano, que foi primeiro Ponte Grande, depois nós fomos para o João do Pulo. João do Pulo estava 4 anos fechado o ginásio, que falavam que tinha lençol freático.
Isso junto com o Tom. O Tom teve um papel fundamental. O Tom ele era meio maluco, assim, meio louco de fazer as coisas, porque ele era um entusiasta. E eu respeito. Foi meu companheiro de serviço, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que tinha atitude e era do bem, um profissional de educação física. E o que aconteceu? Nós pegamos aquele ginásio, conseguimos com o SAAI naquela época, reabrimos e descobrimos que lá de baixo era um cano de ferro enferrujado. Olha só, que era antigo. O João do Pulo é de 1982. Então você imagina, quando nós entramos, foi 2017, quantos anos tinha aquela tubulação? Trocamos a tubulação inteira, tanto do ginásio como de outras partes e reabrimos o ginásio, o João do Pulo, que até hoje você vai lá, está reaberto. Tem treinamento, tem competição oficial, é oficial pela Federação Paulista de Basquete. E aí o próximo passo foi o que deu mais dor de cabeça, que foi o Fioravante Ervolino, que demorou 8 meses. O Fioravante está funcionando? O Fioravante, você vê como são as coisas. Nós conseguimos reabrir o Fioravante e tínhamos, tanto é que você vê o Rogério falando, que agora perdeu a autorização da federação para mandar jogo lá. Estava mandando jogos tanto de futsal como de handebol pela Federação Paulista de Handebol. O que eu estou falando é só comprovar ligando para as federações. Estava funcionando. Só que assim, precisa muito mais coisas serem feitas, precisa de uma reforma geral. Nós colocamos para funcionar. Agora, trocamos iluminação, tem a luz você vai ver a iluminação é ótima lá. Agora, não tem quase arquibancada, precisa trocar tem várias situações que precisam acontecer. Eu gostaria de entrar lá. Aliás, mas ela é público. Se você quiser, eu vou com você lá. A gente vai lá, não vai visitar, não tem problema Quem nenhum. que falou que você escapou de ser secretário? Volta lá, eu gostei dele. Ainda bem que você escapou de não ser secretário, porque ele estaria frito. Não foi uma vez, foi duas, né, Pedro? A primeira vez foi quando o Wilson Alves Davi, quando o Padilha, ele saiu, e o Edson Davi me levou até o De Carlos para eu ser o secretário de esportes. Quando eu cheguei lá, eu tinha cometido uma gafe no passado, que eu fui viajar, eu fui campeão sul-americano, eu fui para a Colômbia, fui campeão sul-americano lá, e quando o Edson Davi falou para mim, eu trabalhei em 3 campanhas para o Edson Davi, o Edson falou assim, quando você voltar, traz uma lembrança para o De Carlos. Como eu sabia que o De Carlos gostava de uma pinguinha, e tinha uma botija lá de uísque de 2 litros, eu peguei aquela botija e trouxe de uísque embrulhada, eu nem imaginava que era uísque. E enquanto eu estava lá, houve uma situação na época do Diário de Guarulhos, ou Folha Metropolitana, que flagraram o De Carlos numa situação que estava alcoolizado. Tomando uma cachaçinha. E aí ele estava puto com isso. De repente, você imagina, quando eu voltei, eu fui levar a medalha num evento, e a hora que eu entrei no Paço Municipal, o De Carlos, aí eu estava até esquecendo o pacote do Edson, falou, não vai o presente do prefeito? Falou, tá aqui, prefeito. Ele, o que é? Eu falei, surpresa, eu sei que você gosta. Para que eu falei isso? A hora que ele levanta, que ele abre o pacote e levanta assim, sabe aquele litro de 2 litros de uísque, né? Aí ele olha depois e fala assim, você está querendo acabar comigo? Pô, você imagina, né? E eu não entendendo nada. E eu ainda besta, peguei e falei assim, mas você não gosta de uma pinguinha? Eu sei que você gosta. Pra quê? Aí eu saí lá, imagina, quase que a medalha... Mas que quebra a medalha. O Guti deu a entender que você seria o secretário. Olha, eu tenho que ser honesto. O Guti nunca falou para mim que eu seria o secretário. Agora é lógico, nas reuniões, na época da política, em feiras, em outros lugares, tudo, quando as pessoas vinham perguntar sobre o esporte, ele falava assim, o nosso entendido de esporte está aqui, fala com isso daí. Então isso daí muita gente achou, então eu não posso ser desonesto, eu não posso ser canalha de falar assim, não, o prefeito pisou na bola comigo e falou não. Tanto é que quando anunciou o Tom que ele viria, eu conheci o Tom da faculdade, da FIG, eu me formei na FIG também. Eu fiquei assim, meio assim, porque fazia muito tempo que eu não sabia da experiência do Tom, e o Tom não tinha muita experiência, porque ele nunca trabalhou na prefeitura, a parte administrativa, mas ele teve humildade de trabalhar junto com a equipe. E foi uma pessoa assim que a gente tira o chapéu, porque foi um cara honesto. E esse secretário é soberbo? Olha, todo mundo que fala que sabe tudo, eu tenho minhas dúvidas. Ninguém é perfeito nessa vida. Você tem que ter mais humildade. Você tem que ouvir os professores, você tem que, ouvir as associações e entidades. Se a pessoa não é de Guarulhos, tem que abrir o coração um pouco, pedir informações. Eu acho que se você quer ampliar alguma coisa, aqui na cidade, ampliar vínculos, parcerias, você tem que ter mais próprios municipais. Ou senão aluga meia dúzia de ginásios por aí abre mais parcerias. Você entendeu? Agora, você trazer equipes que nem você vê, hoje nós temos a SOS, envolve 26 modalidades. Inclusive o beisebol. Nada contra o beisebol, mas, peraí, beisebol, nós temos algum lugar que tem... Não, mas tinha lá... Na USEG, acho que tem... Não, tinha um clube de japonês lá em Aracilha. Então, mas tem algumas coisas que, assim, é meio complicado, você entendeu? Porque, assim, Beisebol é coisa de colônia japonesa. E nessa OS tem uma curiosidade, né? Cada modalidade vai ter um custo.
E em cima desse, para cada modalidade, parece que vão contratar um professor, um assistente administrativo. Terceirizando tudo. Um ponto de internet, uma sala. Eu falo, pô, 26 salas, 26 pontos de internet. Então você olha as coisas e fala, peraí, mas se vai ter essa OS, vai fazer tudo, o que a Secretaria de Esportes vai fazer? Para que precisa de Secretaria de Esportes? Para pegar o dinheiro. Não sei, porque na realidade não é ela, quem pega é a OS. Estou em cima do horário. Mas é complicado. Então o que eu queria pedir um pouco era respeito. Era que respeite a nossa tradição esportiva, respeite os nossos próprios municipais. Eu acho que o ginásio é feito para fazer evento esportivo. Houve situações também de, agora, jogos regionais. O Flamengo perdeu por quê? Porque foi o terceiro time jogar, foi avisado numa segunda-feira que ia competir na sexta. Que desorganização. Nós nunca demos um WO, o handball também levou WO. E ainda mandaram um uniforme para o handball, uma equipe nossa competir. E mandaram o uniforme errado, que tem que ser do time Guarulhos, mandaram o uniforme do futsal. E a numeração, você vê o conhecimento das pessoas. E a numeração do handball é diferente da numeração do futsal. Então, na verdade, ainda bem que a UNG conseguiu o material. Tinha o material deles, a técnica tinha o material da UNG e vestiu da UNG para representar Guarulhos. Você entendeu? Eu não vou nem falar de bolsa de estudos. A situação nossa, todas as parcerias que nós construímos no decorrer de 3 anos, muitas delas estão comprometidas. Por causa da arrogância. Quando eu falei do Fioravante Ervolino, houve uma das equipes de Guarulhos que se prontificou, que tinha uma empresa para poder fazer a reforma. Por que não aceitaram? A Ponte Grande, a sala de musculação, falou que ia reformar a sala de musculação. Quem reformou foram os professores, foram os funcionários. Agora não deixa abrir a porta da sala para colocar o material de volta. Vai fazer uma inauguração junto com quem? Fala para mim. Se não fez nada no local. Até imagino. Então, sabe, Pedro, desculpa, mas, paciência tem limite e tudo que eu falei aqui eu assino embaixo e eu tenho provas disso. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, e parabéns pela coragem de defender o esporte. Obrigado. 18h32, produção. Rápido intervalo.